Olá, boa noite, bem-vindos ao Jornal da Noite. A província de Cabo Delgado já tem registro de casos de cólera. O anúncio foi feito ao momento pela diretora provincial de saúde, Anastácia Lidimo, depois da reunião com parceiros. 11 casos foram registrados em Pemba e 3 em Mecufe. Boa noite. O setor saúde tem vindo acompanhar o boletim epidemiológico para termos acompanhamento das doenças diarreicas e a malária. Dizer que desde o dia 25 os nossos casos de diarreia têm vindo a aumentar e nós neste momento temos cerca de 69 casos de diarreia em toda a província, nos centros de acomodação, principalmente na cidade de Pemba, e nós tivemos que fazer os testes de controle para vibrião colérico e tivemos casos positivos para a cidade de Pemba e o distrito de Mecufe. O setor saúde já está em prontidão desde que começamos este ciclone, o ciclone Kenneth, porque também veio acompanhado de muitas águas e muita chuva, e temos centro de acomodação que tem muita gente, e isso era de se esperar, porque há muita gente nesses centros de acomodação e a higiene e saneamento do meio pode ser deficiente, e nós já estávamos mesmo preparados para isso e já estamos mesmo em prontidão para poder responder a esta situação. Quantos casos de cólera? Na cidade de Pemba colhemos 13 amostras e temos 11 casos positivos. Para Mecufe temos 3 casos positivos. Não tivemos. Este resultado tivemos ainda hoje, estamos já a passar em primeira mão. A vida tende à normalidade em Macomia. A Eletricidade de Moçambique restabeleceu a corrente elétrica e é possível levantar dinheiro nas caixas eletrônicas. E a única bomba de combustível também já está a funcionar. Os restos de destruição em Macomia, região mais afetada pelo ciclone tropical Kenneth, na província de Cabo Delgado, continuam visíveis. A população já começa a dar sinais de retoma das suas vidas. Na sequência da destruição pelo ciclone Kenneth, Macomia ficou afetado no campo da eletricidade, banca, entre outros serviços primários. Depois da tempestade, achamos que a vida está meio complicada, né? Mas na verdade é que dá para suportar, como conseguem ver. O pior é de não termos habitações, né? Mesmo eu que estou a falar, estou sem habitação, acabei refugiando em cada um familiar. Temos serviços visíveis, não tínhamos bombas, né, petrolíferas, mas já começou a abastecer. Bom, a vida depois da tempestade está difícil, uma vez que não temos habitações, então eu caracterizo que está difícil. Está difícil. Há que arregaçar as mangas. Há de arregaçar as mangas, para começar a fazer alguma coisa para tentar conseguir um abrigo. É a única coisa que estamos a fazer agora. Se for a ajeitar o barulho do bairro, é só das chapas, que cada um tentar se organizar e refazer a vida. Envolvidos cerca de uma semana, o BCI já ativou a TM Móvel para garantir que a população tenha acesso aos seus valores. Uma equipa da empresa Eletricidade de Moçambique já está no terreno para repor os danos causados. Desde onde conseguimos energizar Macomia, a vila sede de Macomia. Portanto, aqui na vila sede de Macomia nós tivemos dano de cerca de 23 km de rede de baixa tensão e cerca de 8 km de média tensão. Portanto, conseguimos, desde sábado, já repor os 8 km de média tensão. Portanto, até lá, falta só fazer algumas correções, mas a linha da Canada vamos energizar, porque energizamos ontem, mas para poder trabalhar com segurança, tivemos que cortar de manhã e a esta hora estamos a encerrar para poder voltar a ligar para aqueles que tiveram ontem energia, mais outros que nós vamos acrescentar hoje, que têm instalações completas para poderem ter energia. Aliás, sobre eletricidade, parte da vila já tem energia e outra parte não. Estas pequenas barbearias estão a utilizar pequenos geradores para funcionamento das máquinas. Estamos a utilizar gelador assim. Mas como é que faz? Compras combustível? Como é que é? Sim, então compramos combustível, abastecer no gelador, agora começa a trabalhar. Sim. E está a gastar quantos litros por dia? Pode ser 5 litros, sim, 5 litros. Nós utilizamos energia. Essa coisa de gelador nós tínhamos esquecido, não posso mentir, desde lá mesmo.
Tínhamos acostumado a isso, coisa de energia, nos aconteceu depois de acontecer esse ciclone. A diretora-geral do INGC, Augusta Maíta, visitou esta quinta-feira as vítimas do ciclone Kenneth, que se encontram em centros de acomodação na cidade de Pemba. Uma semana depois da passagem do ciclone tropical Kenneth, a maior parte das vítimas que vivem nos centros de acomodação da cidade de Pemba continuam a dormir no chão e a enfrentar frio, supostamente devido à falta de mantas e roupas que foram arrastados pela fúria das águas e os ventos fortes que fustigaram a província de Cabo Delgado. Comida não falta, pão, prato, até outros temos, mas não estamos a comer como nós queremos. Queremos lençóis, esteiras, roupa para as crianças. Temos as crianças aqui que não vão na escola, que não têm uniforme, que está aqui. Estamos a passar muito mal de frio, porque não temos mantas nem roupas. A diretora-geral do Instituto Nacional de Gestão de Calamidades, Augusta Maíta, reconheceu as dificuldades enfrentadas pelos afetados e, durante a sua visita aos centros de acomodação da cidade de Pemba, prometeu resolver o problema o mais rápido possível. Numa primeira fase, a nossa prioridade era assegurar que as pessoas saíam das zonas de risco para aqui. Então, a assistência também, infelizmente, era aquilo que era possível dar, uma assistência imediata em termos de alimentos. Agora já estamos mais estabilizados, temos mais pessoas nos centros de acomodação. À medida que o tempo vai passando, vamos melhorando as condições de vida das pessoas que estão nos centros de acomodação. Reconhecemos sim que há desafios e é por isso que estamos aqui, para ir verificando no terreno quais são esses desafios, para pontualmente irmos resolvendo. Foi-nos colocada a questão aqui do caril, que tem sido uma dificuldade porque é uma dieta que não muda, é feijão. Nós temos essa consciência. Normalmente aquilo que temos feito nessas circunstâncias, sobretudo nas primeiras 72 horas, é ter mesmo feijões, porque é mais fácil de confeccionar, é mais fácil para nós de controlar. Porque, por exemplo, se falamos em peixe ou outros, os primeiros dias não tínhamos energia, não tínhamos condições para conservar esse tipo de produtos. Ajuda humanitária nas zonas inacessíveis por via terrestre. Em Kisanga e no Ibo começamos a deixar algumas lonas, porque nós temos um nível de distribuição também muito alto nestes pontos. Algumas das famílias estão-nos a pedir pelo menos lonas para cobrir as suas casas, pelo menos em relação àquelas pessoas que têm as suas casas parcialmente destruídas. Portanto, naturalmente que vai-se fazendo a avaliação e verificar o tipo de destruição parcial, para verificar onde há condições para se colocar as lonas, para tapar, portanto, essa parte, tapar enquanto soluções definitivas, portanto, vão sendo pensadas. Naqueles casos em que temos casas totalmente destruídas, estamos a fazer assistência a partir dos centros de acomodação, tanto no Ibo como em Kisanga. Cerca de 20 mil afetados continuam nos centros de acomodação abertos ao nível da província de Cabo Delgado, dos quais cerca de 4 mil estão na cidade de Pemba. E no distrito de Macomia, as famílias afetadas passam fome, visto que o ciclone Kenneth arrasou os seus celeiros. É motivo de alegria receber milho e feijão para estas famílias que perderam quase tudo. Quando o ciclone chegou, a Macomia destruiu casas e infraestruturas sociais. Para dizer o distrito de Macomia, como foi afetado o ciclone Kenneth, né? Sim, o povo de Macomia sofreu muito, não tem casa, não tem comida, quase toda a comida está molhada dentro de casa, mesmo documentos. Ninguém tem documento nesse momento. Sim. Não tenho comida, a comida já molhou-se e outros já foi com água. Assim fico lá nas minhas vizinhas. A STV acompanhou o processo de distribuição alimentar de 205 famílias do bairro Xangani A, vila sede de Macomia, uma ação humanitária feita pelo PMA. O número de beneficiários, ou seja, o número de pessoas que necessitam de assistência alimentar neste momento praticamente quadruplicou-se. Então, o que estamos a fazer é acompanhar com o movimento do estoque. No momento em que o estoque baixa, temos sempre tido reforço. Começamos a distribuir há 3 dias atrás, eram 1.091 famílias. Conseguimos distribuir para 886 famílias e assim hoje estamos para terminar com 205 famílias. Sim.
E qual é o ponto de situação? Acha que está a ser suficiente para combater a fome? Precisa-se de mais alguma coisa? Quais são as necessidades neste momento? Suficiente não é, porque a população está a reclamar bastante de fome e os produtos têm sido pouco. Neste caso, constatamos que tem umas famílias que vivem num agregado familiar 10, 15 e o produto acaba sendo insuficiente. E o PMA garante que mais alimentos serão canalizados à Macomia. Ajuda humanitária começa a chegar na província de Cabo Delgado. O presidente da República fez apelo aos parceiros de cooperação e 6.500 kits de abrigo já se encontram em Pemba para a população afetada. Na manhã desta quinta-feira, representantes do Reino Unido e a Organização Internacional para Migrações efetuaram a entrega ao governador da província de Cabo Delgado 6.500 kits de abrigo para a população afetada pelo ciclone tropical Kenneth. Nós estamos aqui hoje para receber as kits de abrigos para dar ao governador de Cabo Delgado. Em total, nós temos 6.500 kits de abrigos e 100 tentas. Nós temos 6 rotações de flights hoje e amanhã para o ciclone. O IEM recebeu agora 6 voos com 650.000 kits de abrigo que vai ser distribuído com o INGC nos próximos dias, porque o abrigo é uma das medidas mais urgentes para distribuir, porque as casas são estragadas, e também 100 tendas para vítimas do ciclone de Kenneth. E estamos o IEM também está no sector de abrigo na coordenação. Isso é a começa de diferentes voos que vai chegar agora para ajudar o mais rápido possível as vítimas de ciclone. O governador de Cabo Delgado, Júlio Parruque, enalteceu o gesto prestado. Assim, nós queremos reforçar os nossos agradecimentos e reforçar igualmente o apelo para a solidariedade interna e a solidariedade de todos os amigos e parceiros do povo moçambicano, do governo da República de Moçambique. O setor da saúde está a trabalhar para repor o equipamento e serviços básicos danificados pelo ciclone Idai e inundações na zona centro do país. O maior desafio do Ministério da Saúde neste momento, na zona centro do país, é garantir que as unidades de saúde que foram destruídas pelo ciclone Idai e inundações há cerca de 2 meses voltem a funcionar normalmente. Por isso, o setor de saúde tem estado a manter encontros com os seus parceiros nacionais e estrangeiros com vista a restaurar o mais rápido possível a prestação de serviços. Já estamos a trabalhar com os parceiros para a reabilitação de algumas já estão em fase de finalização, mas claramente que a reabilitação de unidades sanitárias é um grande desafio. Também temos o desafio do mobiliário e equipamento hospitalar, que paulatinamente está a ser substituído, mas isto ainda constitui grande desafio para o setor. Mas enquanto a reabilitação das unidades sanitárias não termina, o setor de saúde continuará a assistir os seus pacientes de outras formas. Neste momento, nós estamos centrados na pulverização intradomiciliária, mesmo para fazer frente aos casos de malária que estão a surgir neste momento, e no dia 6 nós teremos o início da Semana de Saúde. E com esta atividade o que nós pretendemos é que durante algumas semanas as crianças, a população não teve acesso a alguns serviços, não tiveram acesso às crianças à vacinação, e com esta Semana de Saúde o que nós queremos é restaurar, é garantir que todas as crianças tenham acesso às vacinas que estão previstas no seu calendário vacinal. E quanto à cólera, os números de casos reportados estão abaixo de 10. E consoante este número muito baixo de casos, a nossa estratégia também de agir na comunidade é diferente. Temos a oportunidade de trabalhar nas casas e com os familiares dos doentes que chegam à nossa enfermaria de cólera, porque o objetivo neste momento é travar a transmissão.
O presidente da Comissão Nacional de Eleições diz que o recenseamento eleitoral poderá estar comprometido devido aos ciclones Idai e Kenneth. Abdul Karimo, que efetua sua primeira visita à província de Manica desde que assumiu as funções de presidente da Comissão Nacional de Eleições, disse que mais de 1 milhão de eleitores já foram inscritos no país desde o arranque do recenseamento eleitoral. Até, portanto, o dia de ontem nós tínhamos registrado em todo o país 1.706.362 eleitores, o que corresponde, portanto, a 23,24%. Se nós mantivermos nesta toada de recenseamento, temos uma garantia de que vamos alcançar acima de 80%. Karimo aponta como razões para o não cumprimento da meta no recenseamento eleitoral que termina a 30 do mês em curso. Como todos sabem, os primeiros constrangimentos, portanto, criados pelo ciclone Idai, aqui na zona centro do país, tudo estamos a fazer, tivemos que usar, portanto, a educação cívica reforçada, mas também nos últimos dias, por causa do ciclone Kenneth, na província de Cabo Delgado, muito em particular, e uma parte da província de Nampula, os números diminuíram. Refere-se que a meta inicial do recenseamento era de abranger cerca de 14 milhões de eleitores, mas decorridos os primeiros 15 dias, apenas 1.700.000 eleitores foram inscritos. O presidente do Banco Mundial vai anunciar amanhã uma ajuda financeira a Moçambique. O anúncio será feito depois da visita que Dev Melpace irá efetuar à Beira. 20 dias depois de assumir a presidência do Banco Mundial, David Malpass chegou esta quinta-feira a Moçambique e manteve um encontro com o presidente da República. Numa curta declaração à imprensa, o presidente do Banco Mundial anunciou que esta sexta-feira vai à Beira avaliar os danos do ciclone Idai. I had a very good meeting with the warm meeting with the president. I expressed condolences for the people of Mozambique, for their families, and I discussed with the president the efforts that we're planning in terms of support. I'll be going tomorrow to Beira to view some of the damage and also some of the beginnings of the process of rebuilding. The World Bank's very involved in both the current disaster relief efforts, but also in the longer term development of Mozambique. So we are very interested in continuing the various programs related to human development. We discussed that some with the president just now, and also in other parts of raising incomes and living standards and economic activity in Mozambique. So it's been a very pleasant visit that I just had with the president. Depois de visitar a Beira, David Malpass vai falar à imprensa em Maputo, no encontro onde irá anunciar a ajuda financeira do Banco Mundial para a reconstrução das infraestruturas destruídas pelo ciclone Idai. Indicado pelo presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, para a presidência do Banco Mundial, David Malpass esteve na Etiópia e Madagascar antes de chegar a Moçambique, de onde irá partir para o Egito. A empresa Portos e Caminhos de Ferro de Moçambique recebeu esta quinta-feira 5 locomotivas e o primeiro lote de 300 vagões para o aumento da capacidade operativa no sul do país. O investimento global é de cerca de 40 milhões de dólares. Coube ao presidente da República, Filipe Nyusi, dirigir a recepção das 5 locomotivas e 55 vagões, de um total de 300 previstos, na estação central do CFM em Maputo. Trata-se de um equipamento moderno e que vai permitir à empresa aumentar a sua capacidade de transporte de carga na região sul do país, passando das atuais 1.500 para 2.500 toneladas por comboio. Este material circulante que tanto orgulha os moçambicanos
Para o Presidente da República, mais do que investir os cerca de 40 milhões de dólares, os CFM devem rentabilizar o equipamento, aumentando as receitas. O Bartolomeu disse que tudo vai duplicar, que não dupliquem vagões a andar a circular, queremos suruco. Esta é a razão fundamental da nossa presença nesta nossa casa, antiga, mas sempre renovada. Igualmente esperamos ver concluir o processo de implementação do projeto integrado entre o CFM, MPDC e a Sul-Africana Transnet para o aumento da capacidade de manuseamento portuário. Projeto esse que inclui o descongestionamento das rodovias através da devolução da carga tradicionalmente ferroviária. O presidente do Conselho de Administração do CFM, Miguel Matabel, disse que o investimento feito enquadra-se no plano estratégico da companhia. Estes investimentos que estamos a realizar permitem que possamos corresponder às expectativas e orientações do governo liderado por Vossa Excelência, no sentido da nossa empresa continuar a registrar os índices de crescimento e com isso possa continuar a contribuir para o desenvolvimento do país. A empresa CFM prevê que, ao todo, o lote de 300 locomotivas chegue a Moçambique até outubro de 2019 em curso, sendo um equipamento encomendado nos Estados Unidos da América. Combate à corrupção, emprego para jovens e a disciplina interna são principais preocupações que dominaram a sessão do Comitê Central da OJTM. Esta é uma notícia a acompanhar logo após ao intervalo. Até já. De volta ao Jornal da Noite. O combate à corrupção, o emprego para jovens e a disciplina interna são as principais preocupações que dominaram a sessão do Comitê Central da OJTM, realizada hoje na Catembe. O encerramento do evento contou com a presença do presidente da Frelimo, Filipe Nhusse. Recuperamos a notícia que dá conta que o combate à corrupção, o emprego para jovens e a disciplina interna são as principais preocupações que dominaram a sessão do Comitê Central da OJTM. A um dia do arranque da sessão do Comitê Central da Frelimo, o braço juvenil deste partido juntou-se esta quinta-feira na Arena 3D, na Catembe, para a sua quinta sessão ordinária. Estiveram no evento jovens da organização, vindos de todas as províncias do país, além de outros convidados, membros da Frelimo. Filipe Nhusse, na qualidade de presidente do partido, esteve acompanhado pelo secretário-geral, Roque Silva. Após várias saudações, caracterizadas por manifestações culturais, os jovens da Frelimo apresentaram ao seu presidente as principais discussões do encontro. A máquina da Frelimo, no que concerne à juventude, usou deste espaço para iniciar a sua longa marcha rumo à vitória que queremos entregar à nossa Frelimo. Que encontramos algum alento na questão da habitação, com o projeto que foi lançado pelo camarada presidente e que nos gera bastante expectativa à volta. E em meio a discussões de vários temas, houve também preocupações que a juventude não quis deixar de lado. Discutimos sobre a empregabilidade, mas com algum enfoque neste momento ao primeiro emprego. Existem bastantes jovens a sair das universidades, a sair das escolas. Sentimos que o nosso governo vai fazendo o possível, mas como jovens gostaríamos de ter mais, naturalmente. Não conseguimos compreender, camarada presidente, como é que alguns, que por sinal às vezes convivem conosco, saem e começam a fazer discussões lá fora. E pessoas que têm espaço aqui na nossa organização para discutir os nossos problemas. Enfim, mesmo reconhecendo a existência desses desafios, a OJTM entende haver uma prioridade
que é a vitória nas eleições gerais de 15 de outubro, onde esta organização prometeu dar o seu apoio incondicional para que Filipe Nyusi seja eleito ao segundo mandato como presidente da República. E na sua intervenção, o presidente da Frelimo admitiu haver desafios no país, destacando as calamidades naturais. Entretanto, reafirma que o objetivo é restabelecer a paz e estabilidade econômica. Filipe Nyusi começou sua intervenção falando da situação dramática que se vive no norte com a passagem do ciclone Kenneth. E se não fosse esse nosso encontro, nosso desejo era hoje trabalhar na província de Nampula, onde a situação não está boa. Neste momento, o distrito de Memba está isolado e todos os seus postos administrativos, mas mesmo assim organizamos-nos, equipas de jovens, não só estruturados como OJM, mas jovens que nos identificam, que militam nas instituições, estão agora a ajudar as populações de muitos distritos também da província de Nampula. Falou também de outros desafios do país, dizendo que apesar de serem um entrave à sua governação, o caminho é vencê-los. Esta sessão, como foi referido pelo secretário-geral Gondola, tem lugar um dia antes da realização da terceira sessão ordinária do Comitê Central do nosso glorioso partido, a qual, entre outros assuntos, irá fazer análise da situação política, econômica e social do país e tomar as grandes decisões no âmbito da preparação da vitória esmagadora da Frelimo nas eleições do dia 15 de outubro. É uma sessão que se realiza num momento de grandes adversidades, sendo de salientar o desafio que assumimos no início do nosso mandato, que foi o de tudo fazer para resgatar a paz e restabelecer a estabilidade da nossa economia e continuar a manter Moçambique na rota do desenvolvimento. E na hora de abordar as questões levantadas pela OJM, Nyusi disse que as empresas estão mais flexíveis sobre o primeiro emprego para jovens e que a corrupção é um mal a ser combatido por todos. Falaram da corrupção, poderíamos ver como que podemos dar cara nesta batalha que não depende da justiça só. Muitas das vezes, daquilo que surge, esquecem que são vocês que estão a fazer. Filipe Nyusi garante que outros temas de interesse social irão merecer discussão na sessão do Comitê Central da Frelimo, que arranca esta sexta-feira. Os delegados que estiveram na sessão da OJM a representar as províncias consideram que o evento serviu para reforçar a coesão. Foi uma oportunidade para sintetizarmos, digamos assim, a nossa estratégia para vencer as eleições de 15 de outubro e pensamos que estamos preparados. Esta sessão do Comitê Central da OJM, a quinta sessão, trouxe uma grande valia para a juventude. A organização saiu mais reforçada, discutimos assuntos candentes que preocupam a juventude da Frelimo. Nós estamos totalmente muito satisfeitos naquilo que foram as respostas, aquilo que é a abordagem feita pelo camarada presidente Filipe Jacinto Nyusi, trouxe de forma aberta, de forma clara, aquilo que é o comprometimento do nosso governo para aquilo que é a causa da nossa juventude. Falou de vários assuntos sobre a habitação, sobre o acesso ao emprego. Seguimos com outras notícias. E desta feita, o Gabinete Parlamentar para a Prevenção e Combate ao HIV-Sida diz que as longas distâncias entre os hospitais e as comunidades ainda fazem os doentes abandonarem o tratamento antirretroviral. Nível de implementação da resposta ao HIV-Sida. Além desse problema, os deputados apontaram que muitos pacientes continuam sem alimentação adequada devido à falta de condições econômicas. A relatora da Gabinete Parlamentar para a Prevenção e Combate ao HIV-Sida, Beatriz Chaguala, apresentou o informe da sua área referente ao primeiro trimestre deste ano e destacou que a população está cada vez mais consciente de que deve-se prevenir da doença. O Gabinete Parlamentar
de Prevenção e Combate ao HIV-Sida apela a todos os cidadãos moçambicanos a dar grande importância à abordagem preventiva do HIV, ao aconselhamento e testagem de saúde em HIV e ao tratamento antirretroviral, porque o acesso a esses serviços está ao alcance de todos nós nas unidades sanitárias do país. Os deputados das 3 bancadas parlamentares reconheceram também que houve avanços na prevenção e combate à pandemia, porém ainda dificuldades por ultrapassar. Continua, entretanto, preocupante os índices de seroprevalência à escala nacional, apesar do redobrado esforço do nosso governo e a participação das lideranças políticas, religiosas e da sociedade civil em ações conjugadas de prevenção e combate à pandemia. O combate ao HIV-Sida não pode ser realizado sazonalmente, ou seja, quanto a um seminário. O HIV-Sida já não é sinônimo de morte quando tratado de acordo com a prescrição médica, acompanhamento e boa dieta alimentar. Registre-se que foi por consenso. Ainda esta quinta-feira, o Parlamento aprovou na especialidade a proposta de lei que aprova o regime excepcional de perdão de dívidas tributárias e a proposta de lei que revoga o número 6 do artigo 117 do Código de Estrada. Esta última proposta autoriza a circulação de carros com volante à esquerda. A organização não-governamental suíça Public Case está a processar criminalmente o Banco Credit Suisse pelo seu envolvimento no caso das dívidas ocultas. A organização defende que há indicadores suficientes para se aferir à responsabilidade da instituição bancária. Em comunicado publicado na sua página de internet, a ONG suíça defende que há necessidade de analisar se há ou não responsabilidade do grupo Credit Suisse nos empréstimos concedidos pela sua subsidiária britânica, a Credit Suisse International. Esta instituição terá garantido empréstimos avaliados em mais de 2 bilhões de dólares a empresas estatais moçambicanas para compra e construção de material destinado à guarda costeira e atividades pesqueiras, projetos cujos custos terão sido inflacionados. Há indicadores suficientes para justificar a abertura de processos penais na Suíça para determinar a responsabilidade da empresa-mãe, baseada em Zurique, em garantir os empréstimos e em relação aos pagamentos suspeitos de corrupção. Lê-se no comunicado. A queixa-crime apresentada pela Procuradoria-Geral em Berna, na Suíça, surge depois da Credit Suisse International já estar a enfrentar processos movidos pelas justiças americana, britânica e moçambicana. Através da sua queixa-crime, a Public Eye está a apelar à Procuradoria-Geral que investigue se o Grupo Credit Suisse cumpriu a sua responsabilidade de supervisionar a sua subsidiária para prevenir condutas ilegais, como é requerido às empresas pelo Código Criminal Suíço. Concluiu a ONG. O grupo Credit Suisse defendeu-se argumentando que a cedência do empréstimo foi conduzida pela sua subsidiária britânica. A Associação Moçambicana de Juízes denuncia perseguições contra juízes que fazem o julgamento de grandes casos de corrupção. A queixa foi hoje apresentada na abertura do primeiro Congresso dos Juízes Moçambicanos. Quase 2 semanas depois de Délio Portugal, o juiz do caso Dívidas Ocultas, ter sido transferido para presidir o Tribunal do Trabalho da província de Maputo, a Associação Moçambicana de Juízes denunciou esta quinta-feira perseguições contra magistrados envolvidos em grandes casos de corrupção. Segundo Carlos Mundan, os juízes são vítimas de pressões para tomarem decisões favoráveis para um certo grupo de pessoas. Os juízes não são políticos. Nas suas atuações, os juízes não são movidos por propósitos políticos. Os juízes não defendem interesses de grupo, nem defendem, nem atuam por objetivos desmoralizantes. A justiça tem um papel. O presidente da Associação dos Juízes vai mais longe ao afirmar que as ameaças de que o juiz é alvo podem fazer com que o sistema de justiça entre ainda mais em descrédito. Um juiz assustado é perverso para o sistema. É todo o sistema que fica condicionado
e desta forma são os cidadãos que poderão ver os seus direitos postergados porque quem devia deles tratar não está confortável para o fazer. Está assustado. O afastamento. Por sua vez, o vice-presidente do Tribunal Supremo aponta restrições de recursos humanos, materiais e financeiros como fatos que limitam o campo de atuação dos magistrados. Quando esta incapacidade atinge os juízes, comprometendo a sua reação como garante da Constituição, estamos diante de uma regressão dos valores do Estado de Direito democrático, afetando a sua independência, dignidade constitucional. O primeiro Congresso de Juízes Moçambicanos decora sob o lema O Poder Judicial em Tempos de Crise, Estatuto e Modernização da Justiça, e tem a duração de 2 dias. O Tribunal Judicial da cidade de Nampula condenou hoje 14 réus a penas que variam de 8 meses a 6 anos de prisão. Os mesmos são acusados de crime de associação para delinquir e crime de peculato. A leitura da sentença estava marcada para as 9 horas e só iniciou 1 hora depois. No local, ficamos a saber que o atraso tinha a ver com falta de combustível para a viatura que transportaria os reclusos. Os crimes foram cometidos entre 2015 e 2016, onde funcionários do Hospital Central de Nampula transferiam fundos da instituição para contas de colegas e particulares para de seguida repartirem-se. Subvertendo princípios e deveres éticos que norteavam o exercício do cargo de agente do Estado, viram do referido projeto de transferência de valores uma oportunidade de apropriação de fundos da instituição, tendo para o efeito convidado familiares, conhecidos e terceiros, agentes econômicos sem vínculo com o HCN, para se beneficiarem dos referidos valores, tirando daí os referidas contrapartidas financeiras. O tribunal absolveu 2 réus, 14 foram condenados, 6 dos quais receberam penas efetivas de prisão entre 6 a 8 anos. Fernando Felisberto não está aqui, foi condenado a pena de 8 anos de prisão e 17 meses de multa. A mesma pena foi aplicada à dona Isabel Aiuero, 8 anos de prisão e 17 meses de multa. Dona Ana Sara Carlos, 6 anos de prisão. Sodilma Francisco foi condenado a pena de 4 anos de prisão e 5 meses de multa. Os restantes réus, as suas penas foram substituídas por multa, a razão de 225 meticais, e foram condenados todos a pagar uma indemnização ao Estado. Estamos atentos a estas práticas ilegais que estão a ser cometidas a nível do Estado. 2.747.000 meticais. E neste caso foi recuperado na fase da instrução cerca de 700.000 meticais. Dos 16 envolvidos, 1 encontra-se foragido. Trabalhadores da Empresa Nacional de Parques, Ciência e Tecnologia paralisaram hoje as suas atividades. O motivo é a falta de aumento salarial desde 2014 e frequentes processos disciplinares. A administração diz que a empresa não produz o suficiente para fazer aumentos. Ainda no espírito reivindicativo do 1º de maio, os trabalhadores da Empresa Nacional de Parques de Ciência e Tecnologia paralisaram as suas atividades. Os trabalhadores dizem que a paralisação é a forma que encontraram para apresentar as suas preocupações ao Conselho de Administração, uma situação que, por via do diálogo, não conseguem desde o ano passado. Nem a intervenção do ministro de tutela valeu a pena. Tivemos uma inspeção do Ministério da Ciência e Tecnologia que veio averiguar todos os problemas que tínhamos levantado. Essa atividade resultou num relatório da inspeção, onde vinham lá recomendações a serem cumpridas por parte do Conselho de Administração. E até hoje não se cumpriu. O salário nunca foi revisto desde 2014 e os trabalhadores dizem estar com os seus sonhos comprometidos. Gostaria de continuar com os meus estudos. Construir nunca é demais. Também gostaria de ter um carro que nem os dos dirigentes. Neste momento, o secretário do sindicato local está suspenso em circunstâncias que os trabalhadores consideram pouco claras. Aliás, eles dizem que outro problema existente na firma são os processos disciplinares mal instaurados.
que é uma das recomendações que vinha no relatório da inspeção, que dizia que os processos disciplinares tinham que ser anulados, porque são mal instaurados. Mas não está a ser cumprido. A presidente do Conselho de Administração defende-se dizendo que a empresa não tem dinheiro e critica o fato de terem realizado uma greve sem avisar. Que fique bem registado que esta empresa sempre pagou acima do que é o salário do Estado. E empresa é empresa quando produz e traz rendimento. Sobre os processos disciplinares, Flávia Zimba acusa os trabalhadores de serem indisciplinados. Processos disciplinares é para quem comete indisciplina. Quantas vezes alguém cometer indisciplina, quantas vezes tem que haver um processo disciplinar? Na tarde desta quinta-feira, os trabalhadores e a administração da empresa reuniram-se e criaram uma comissão mista que deverá manter um diálogo permanente entre as partes até a resolução dos diferendos. Convido a um breve intervalo, mas antes a previsão do estado do tempo para amanhã. Para a zona sul do país, prevê-se máxima Maputo 34, 18 de mínima. Xai-Xai 30 de máxima, 20 de mínima. Inhambane 30 de máxima, 21 de mínima. Seguimos para a zona centro, Beira 29 de máxima, 21 de mínima. Quilimane 28 de máxima, 23 de mínima. Chimoio 27 de máxima, 15 de mínima. Tete 33 de máxima, 21 de mínima. Por fim, a zona norte do país, Nampula 28 de máxima, 22 de mínima, Pemba 29 de máxima, 23 de mínima, Lixinga 25 de máxima, 15 de mínima. De volta ao último bloco do Jornal da Noite. Fracassou a marcha popular convocada por Juan Guaidó para derrubar o regime de Nicolás Maduro na Venezuela. Entretanto, o autoproclamado presidente exorta os funcionários públicos e a população a fazer greve. A Operação da Liberdade ou a tentativa de golpe de Estado não teve sucesso na Venezuela. Na quarta-feira, 1º de maio, a grande marcha convocada por Juan Guaidó, o autoproclamado presidente da Venezuela, resultou em confrontos violentos com o exército do regime de Nicolás Maduro, tendo-se registrado pelo menos 50 feridos e uma mulher grávida morta, atingida por um tiro na cabeça. No final do dia, as pessoas voltaram a recolher-se nas suas residências, dando a forte impressão de que a crise econômica continua, mas o presidente venezuelano Nicolás Maduro ainda conta com um grande apoio militar. Entretanto, Guaidó insiste que os protestos devem continuar. Devemos insistir que todos os militares se manifestem conosco. Não estamos em confronto. Não existe confronto entre irmãos aqui. É exatamente o contrário. Eles têm de estar ao lado do povo. Por sua vez, Maduro comemorou a resistência das forças militares e acusa Guaidó de ser marionete do presidente norte-americano Donald Trump. Este golpe que foi tentado na terça-feira, esta escaramuça golpista foi diretamente ordenada pela Casa Branca, por John Bolton. Entre Estados Unidos e Rússia, há troca de acusações de ingerência em assuntos da Venezuela. O secretário do Estado norte-americano Mike Pompeo acusa Moscou de ter aconselhado Maduro a permanecer na Venezuela, depois deste ter pensado em fugir do país. O governo russo nega tais acusações. Alcides Chambal já não é treinador do NH do Vilanculo. Vítor Magaia, treinador adjunto, assume interinamente a equipa enquanto se fecha o processo de contratação do novo técnico que poderá vir do estrangeiro. É a primeira chicotada psicológica de 2019. 4 meses após renovar o contrato com a NH de Vilanculo por uma temporada, Alcides Chambal sai do clube pela porta pequena. A derrota diante do Ferroviário de Inhambane por 1-0 e consequente afastamento da NH da Taça de Moçambique ainda na fase regional foi a gota que fez transbordar o copo. Aliás, um dos objetivos exigidos pela direção da NH ao técnico era conquistar a Taça de Moçambique ou Moçambola, tendo falhado primeiro. Em contacto telefônico com a STV, Alcides Chambal disse que não podia se pronunciar sobre o assunto, tendo-nos remetido à direção do clube. A única coisa, eu posso dar o número do presidente. Sim. Ligares para ele, porque tu sabes que tem procedimentos. Tem procedimentos que tu ligas, depois confirma, depois procedimentos legais. Só posso dar o número do presidente
eu posso tentar ligar-os para lá. Vítor Magaia, treinador adjunto, deverá assumir interinamente a equipa. Na segunda jornada do Moçambola 2019, a NH de Vilanculo joga com a Liga Desportiva de Maputo. O projeto Chiquites inaugura a próxima semana a 6ª edição da temporada de música clássica de Maputo. Este ano, pela primeira vez, a iniciativa da Associação Kulunguana vai escalar a ilha de Moçambique, em Nampula. Este é o tipo de som que se vai ouvir na 6ª edição da temporada de música clássica. A arrancar no próximo dia 8, na autarquia de Maputo, a primeira série de concertos do Chiquites vai estender-se até 12 deste mês, sendo que no dia 10, a noite clássica será levada à capela do museu na ilha de Moçambique. Para nós fazedores de artes, para a Associação Kulunguana, a temporada de música clássica de Maputo é uma iniciativa que não para de crescer e de se afirmar internacionalmente. Este projeto de música clássica tem sido um sucesso desde o início. É uma novidade neste país e está a criar as suas raízes. E as raízes, como em Bondeiro, estão a ter ramificações muito profundas, muito longas. Como tem acontecido ao longo das 6 edições, esta 6ª temporada de música clássica de Maputo terá a direção artística de Kika Materula, que realça as potencialidades do movimento Chiquites, já com raízes bem fixas. A nível musical, vamos investir mais em linguagens mais contemporâneas. Propositadamente, até agora, não arrojamos tanto na linguagem musical e tocamos aquilo que nós chamamos de música mais clássica, no sentido lato da palavra, e fomos talvez até o período romântico, tocando algumas obras do século XX, sim, mas não entramos tanto, e este ano, e a partir deste ano, vamos fazê-lo. Um dos grandes momentos desta 6ª edição de música clássica será a estreia da obra Moia para o Quinteto de Cordas, de Estevão Chissano, já apresentada no Japão ano passado. O Jornal da Noite fica por aqui. Obrigada pela atenção dispensada. Encontro marcado numa próxima oportunidade. Boa noite.